Universidade Rose-Croix Internacional, da jurisdição de língua portuguesa, dá as boas-vindas a todos os interessados na oficina de capacitação em projetos de pesquisa. Esse evento, a ser realizado na Morada do Silêncio de 19 a 21 de julho próximos, destina-se a instrumentalizar todos os fratres e sorores que desejam se tornar pesquisadores da URSI. Todos os membros da MORC, especialistas, mestres e doutores, estão convidados a se integrar à iniciativa, que expandirá ainda mais a URSI na língua portuguesa. A seguir, você fica com excertos do vídeo da aula inaugural do primeiro curso de extensão da URSI, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, ministrada pelo reitor da URSI em língua portuguesa e grande mestre da MORC, Frater Hélio de Moraes e Marques. O evento ocorreu no dia 22 de junho e teve como tema o imaginário da Ordem Rosa Cruz da MORC, História, Filosofia e Ciência das Religiões. Boa aula! O objetivo é dizer para vocês o que é o fenômeno. Para se analisar o fenômeno, é importante que nós entendamos como que surge o fenômeno. É importante que nós entendamos, a partir do momento que o fenômeno aparece, como que esse fenômeno pode ser interpretado. E à luz dessa visão, nós estabelecemos uma relação com aquilo que não aparece. Como dizem, tem um livro filosófico que diz que no momento em que alguns homens importantes encontraram alguns manuscritos na residência do Estagirita, o velho Aristóteles, diz que tinha isso é fofoca da filosofia, um papiro envolvido num pequeno barbante, e estava lá, metafísica, é o que está além da física. Nós vamos trabalhar essencialmente na constituição do ethos, para entender a origem das éticas, e depois o desvio. Vocês vão ver que a imagem que eu coloco ali, que tenta caracterizar o desvio, é justamente o ponto principal em torno do qual nós vamos fundamentar o nosso discurso. Existe um desvio, existe uma constatação de um desvio, uma vez todos concordando com isso, como que nós podemos fazer a recuperação daquela metafísica? Vocês lembram do Herbert Viana, aquele do Paralamas do Sucesso? Ele dizia numa letrinha da música dele, assassinaram a métrica. Eu gosto de brincar e dizer para meus alunos, assassinaram a metafísica. Mas isso não foi um processo, como dizem os espanhóis, de um golpe só, um só golpe. Isso foi um processo, foi gradativo. A partir do momento dos períodos históricos, sobretudo a partir da queda do Império Romano, alguns historiadores datam de 468 da era cristã, outros um pouco antes, mas eu diria assim, a partir dos concílios talvez, seja o de Milão em 313 ou o de Nicéia em 325, em que os historiadores falam que é o início do período medieval, nós temos um começo de uma mudança que serve para efeitos didáticos, de nós situarmos o que nós queremos dizer. Então, o que nós queremos dizer que vai estar no slide inicial? Que existe uma tradição primordial, assentada basicamente onde não há divisão entre física e metafísica, tudo faz parte de uma grande unidade. Ponto número 1. Ponto número 2. Isso passa a ter uma influência na vida do homem no momento em que esse aspecto mítico imaginário, que eu vou citar nos slides, serve como referência para as ações do homem para constituir um ethos, que é o ponto 2. O ponto 3 é dizer que a partir de determinado momento em que a razão começa a receber a sua autonomia, há um desvio. Ponto 4. Eu já estou saindo do século XV, estou chegando no 13, onde Camões vai dizer que lá no 15 que navegar é preciso. A época dos grandes descobrimentos. E a pré-renascença, cruzando o canal, ali pegando Itália, com aqueles grandes mecenas, os Médici, passando para o Reino Unido e para a França, para a Bélgica, para dizer o quê? Para dizer que o mundo passa por uma grande mudança e vai começar a se instituir um desafio que eu vou colocar para vocês. Vai se destruir uma coisa e vai se construir outra. E essa outra que será construída, eu vou dizer, revelar no final, é aquilo em torno do qual o paradigma atual da vida de todos nós se situa. Então, no final eu vou dizer, é esse paradigma que precisa ser revisitado, é esse paradigma que precisa ser questionado. Como que nós situamos nossas vidas hoje? Aí entra a importância da mística no processo.
que é o desfecho do meu discurso. Esse é o aspecto introdutório. Então, pode, por favor, professor. Então, o tema desta palestra, Fenomenologia do Ethos, eu vou voltar para frente depois, porque eu não falo muito parado. É um tanto quanto filosófica, uma tentativa de lançar luz sobre o problema das relações entre ética e cultura, ou, mais exatamente, o problema da origem e quais as nossas perspectivas para o futuro. Há 26 séculos, a civilização do Ocidente procura, com árduo trabalho teórico, transpor os costumes e as crenças nos discursos, nos códigos discursivos do logos epistêmico. O que seria isso? Vamos deixar esclarecido. Pensemos em algo que possa ser tudo. Eu me sinto muito à vontade porque aqui são todos, a grande maioria, alunos. O que pode ser tudo? Algo que abrange tudo. Aquela unidade que contempla tudo o que existe, tudo o que está em movimento. O que seria esse algo que precisa? Como é que nós podemos chamar isso? Vamos chamar então de ser, com S maiúsculo. Que nós não vemos. Nós não conseguimos ver o ser. Nós conseguimos ver as expressões do ser através dos entes, através das percepções desse ser. É um raciocínio que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Então nós vamos ver os entes. Quando nós dizemos aqui 26 séculos, a civilização do Ocidente procura, com árduo trabalho teórico, transpor os costumes, é para dizer o seguinte: esse ser, quando esse ser é percebido, ele é feito pela repetição, pela necessidade. Essa percepção do ser, ela se dá quando nós vamos nos localizar num período primitivo. Observem, por exemplo, o homem que vivia, por exemplo, no período das cavernas ou no início das civilizações. As repetições instituem os costumes, os interditos, os hábitos. Essa perpetuação de hábitos, que há 26 anos a civilização do Ocidente transpõe, cria, em termos de costumes e crenças, o que seriam códigos discursivos do logos epistêmico. Seria a estrutura do saber que nós conhecemos. Põe a outra transparência, por favor. As várias tradições, os sistemas teológicos e éticos são, ao longo da história, o campo desse trabalho. Neste trabalho, nele, a filosofia está destinada a passar o conteúdo das crenças e a normatividade dos costumes. Mas o teste do tempo nos mostra eventos históricos que representam verdadeiros ataques a esses saberes originários. Portanto, esses saberes originários, inevitavelmente, incontestavelmente, têm um aspecto metafísico. E é esse aspecto metafísico que vai se constituir de forma robusta no primeiro momento e que, ao longo de determinadas tendências históricas, eu quero mostrar para vocês que ele vai ser destituído do seu valor. E qual é a razão pela qual ele é destituído do seu valor originário? É a contrapartida do crescimento da sua racionalidade. Então, por que eu coloquei ali, nesse desenho do Rafael, Platão olhando, apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo com a ética na sua mão, e com esse X? Eu coloquei isso para indicar que é justamente aí que começa, vamos dizer assim, um assassinato da metafísica. Esse aspecto tão elevado da segunda navegação do Platão, ou outras coisas que nós consideramos fundamentais para o pensamento, a estrutura do pensamento ocidental em termos de base filosófica para tudo o que se fez, é justamente o que nós estamos dizendo: vai haver um assassinato da metafísica. Então, notem que o furor da destruição desses costumes tradicionais é o mesmo que vai desviar os alicerces ontoteológicos do ser de Deus do edifício da metafísica e da ética. Vai também enfraquecer a busca do divino, do sagrado, e promover um afastamento do cavalheirismo místico presente desde o início com a tradição primordial. Nós queremos dizer que há uma inspiração que vem de uma fonte superior e que essa inspiração, por vontade, por arbítrio, por razão, vai ser desviada conforme acontecem alguns eventos que eu vou tentar destacar ao longo do período dos últimos aproximadamente
25 séculos, talvez um pouco mais, um pouco menos, 20 séculos aproximadamente. Então, a título introdutório, nós devemos conhecer o significado etimológico e a origem da expressão fenomenologia do ethos, e em seguida entender o sentido semântico do que é a fenomenologia do ethos, e finalmente, de forma sistêmica, fazer as associações com os ensinamentos Rosa Cruz. Então, nós tivemos essa sequência, e eu tenho alguns vídeos que podem esclarecer isso, não especificamente em relação à fenomenologia do ethos, mas em relação a essa vertente do trabalho da Ordem Rosa Cruz, absolutamente contextualizada com o que nós estamos colocando aqui. Então, vamos começar falando sobre a etimologia da expressão fenomenologia do ethos. Aqui, para quem está na filosofia, não estranha, aqui não é o Bertrand lá, o prêmio Nobel de 50, aqui é o Edmundo, né? É outra coisa. Então, nós vamos ver aqui. O sistema, fenomenologia significa sistema de Russell, filósofo alemão, e de seus seguidores, caracterizado principalmente pela abordagem dos problemas filosóficos, segundo o método que busca a volta às coisas mesmas, numa tentativa de reencontrar a verdade nos dados imaginários da experiência. Significa, de uma maneira muito simples, costume. Vou fazer daqui que eu estou vendo que a gente não está escutando. Uso, característica. Segunda definição, disposições, caráter ou atitude peculiar a determinado povo, cultura ou grupo que o distingue de outro povo, cultura ou grupo. Portanto, o ethos tem essa caracterização que nós vamos tentar explicar, que é uma percepção. No primeiro momento nós vamos definir o ser, se é que pode ser definido. Vamos falar um pouco de physis, vamos falar um pouco de logos, que é o aspecto da polaridade positiva de luz, que nós chamamos da inteligência, e depois nós vamos falar um pouco de ethos. É como se fosse um processo de percepção desse fenômeno que o Russell vai dizer em termos de fenomenologia. A fenomenologia do ethos significa entender as origens da ética através do estudo daquilo que aparece, ou do que aparece, do fenômeno, dentro do espaço do ethos. Universidade Rose-Croix Internacional. A Universidade Rose-Croix Internacional da Jurisdição de Língua Portuguesa, URSI, é o órgão da Grande Loja da MORC que apoia e instrumentaliza a instituição dentro de suas áreas de competência, na produção, atualização e difusão de conhecimentos, promovendo um diálogo transdisciplinar entre seus ensinamentos tradicionais e a ciência contemporânea. A URSI conta com uma ampla estrutura dentro do Parque Rosa Cruz, em Curitiba, que é composta pela Biblioteca Alexandria MORC, o Espaço de Arte Francis Bacon, o Auditório Harvey Spencer Lewis, o Museu Egípcio e Rosa Cruz, o Parque Gráfico e ainda a Morada do Silêncio, em 4 barras, colocados a serviço do ser humano. A URSI, através do Centro Cultural, desenvolve, promove e realiza atividades culturais, educacionais, artísticas e científicas de natureza ampla, voltadas para crianças, jovens e adultos, em sua sede em Curitiba e nos seus organismos afiliados, denominados lojas, capítulos, Pronaoi e heptadas martinistas, bem como em universidades parceiras.